Nós estamos por aqui na sua Essencial FM, começando mais uma live que daqui a pouquinho vai ser top das galáxias, se o Instagram hoje nos deixar e não nos dar aquela dorzinha de cabeça, mas eu acredito que isso não vai acontecer em nome de Jesus. E nós vamos ter a alegria do nosso amigo e irmão Daniel Dias, que já está conosco aqui nessa manhã, e eu quero para que você entre conosco agora aqui pelo Instagram, @PRKleberFlauzino, para que a gente possa então fazer uma live abençoada, tá bom, querido? Você vai participar conosco e ele já está conosco aqui. Opa, meu querido, bom dia, paz do Senhor, como vai? Bom dia, pastor, tudo bem? Uma alegria estar com vocês. Querida, a alegria é nossa de estar com o campeão duas vezes em Jesus e campeão brasileiro. Oh, glória, aleluia! Meu irmão, que prazer poder falar com você nessa manhã, viu? Uma alegria para mim também estar aqui com vocês. Olha, rapaz, a gente chorou, hein? A gente chorou. A gente chorou quando você estava lá e vendo a sua trajetória. É bom demais, é bom demais. Deus seja louvado, Deus seja louvado na sua vida. Meu irmão, você está bem? Graças a Deus, tudo firme e forte. Família, as crianças? Estão bem. Graças a Deus. Bom, Daniel, você é uma pessoa especial para todos nós brasileiros, nós cristãos. Louvamos a Deus pela sua vida. Hoje você está em alguma área de administração como responsável, secretário de alguma coisa? Hoje eu estou como secretário de esporte da cidade de Atibaia. Atibaia, perto da gente. Sim, sim. Há quanto tempo, Daniel? Tem 2 meses. 2 meses. É. O desafio é cruel ou te surpreendeu? Não, Quais as dificuldades? Fala para nós. É um grande desafio, né? Você estar aí na administração pública, e eu acho que os grandes desafios hoje que a gente pode dizer assim é você conseguir fazer, na verdade, né, o esporte chegar para todos, né? Eu acho que esse é o papel aí. Eu acho que o poder público ele sempre tem que ter essa ideia de que nós temos, eu vou falar agora da parte esportiva, mas que nós temos que fazer o esporte chegar para todos. Todos têm direito de praticar esporte. Certo. Daniel, conta para nós aí um pouco da sua trajetória. Como foi a sua chegada no esporte? Vem de família? Foi a situação? Como é que foi? Na verdade, eu sempre gostei da atividade física, né? Não vou nem dizer do esporte como um todo, mas a atividade física. A gente sabe a importância aí do esporte como uma ferramenta, né? O esporte ele é uma ferramenta que pode nos ajudar muito, é uma ferramenta de inclusão. E eu sempre pratiquei o esporte na educação física, brincava muito de futebol na rua. Pelo menos na minha época de criança a gente ainda podia fazer isso, né? E brincava muito mesmo, assim, e isso sempre foi muito importante, sempre me ajudou muito na questão da minha deficiência, né? Da inclusão, de realmente, voltando a falar, né? Do esporte como uma ferramenta transformadora, uma ferramenta social, uma ferramenta de inclusão. Mas eu não conhecia o paradesporto, não sabia que existia o esporte paralímpico, e vim a conhecer já com 16 anos, quando eu vi ali um outro grande atleta brasileiro, né, Clodoaldo Silva, conquistando medalhas para o país, e foi dessa maneira que eu conheci o esporte adaptado, conheci o esporte paralímpico e comecei a praticar natação. Como é que foi, Daniel, essa questão da sua área, por exemplo, por essa linha desportiva, por exemplo? Você disse que aos 16 anos foi o momento que você optou por isso. Como é que foi? Foi um convite? Foi o acaso? Como é que foi? Não, eu assisti às Paralimpíadas de Atenas, em 2004. Né? Como eu já falei ali, eu pude ver o Clodoaldo conquistando medalhas para o país. Foi assim que eu falei, poxa, existe o esporte para o deficiente. Porque, sendo bem sincero, até então eu nem sabia que tinha, vamos chamar assim, esse universo paralímpico. Né? Eu não sabia que existia o esporte para o deficiente físico, deficiente visual, deficiente intelectual, ele está praticando. E aí as coisas acabaram que acontecendo, né? A gente sabe que não tem o acaso na nossa vida, né? Eu até falo que tem Jesuscidência, que aí foi Jesus que colocou aí, né?
o esporte na minha vida, me fez conhecer, me apresentou. Eu fui para uma associação em São Paulo, até então eu vivia em Minas, em Camanducaia, onde eu pude conhecer ainda mais sobre o esporte paralímpico e começar a praticar a natação. Lá em São Paulo, você conseguiu dar uma introduzida nisso aí. E as dificuldades, Daniel? Fala para nós aqui. Você vem dessa situação e até então para nós que olhamos assim para essa nova fase que nós temos vivido hoje, porque em relação a esta etapa desportiva, porque até então não se falava muito e hoje está Sim. sendo bem mais divulgado. Como é que funciona isso no momento em relação, por exemplo, aos locais específicos para isso? Existem alguns centros específicos ou nas grandes cidades hoje tem essa facilidade para essa linha? Ó, na verdade, não existe um lugar específico, eu vou falar da natação, né, para você praticar a natação paralímpica. Sim. O que existe hoje nas grandes cidades, né, nas capitais, já são muitas. Porque o que você precisa para praticar um esporte paralímpico? Você precisa de uma associação, de um clube que trabalhe com isso, e dessa maneira esse clube vai te direcionar para que você possa disputar campeonatos e tudo mais. Então foi isso que aconteceu comigo, né? Eu conheci uma associação em São Paulo e através dessa associação eu comecei a praticar a natação, inclusive indo para competições. Então foi o que eu diria que é o que temos hoje, né? E hoje muitas cidades, não só as capitais, mas muitas cidades já têm alguma associação que trabalha com o esporte paralímpico, que desenvolve já o esporte paralímpico, e aí dessa maneira já consegue, né, dar ali uma pequena estrutura que seja para a pessoa com deficiência estar praticando esporte, inclusive se ela tem o desejo e vontade, né, estar indo para uma competição. Então, isso hoje já vem acontecendo. O maior desafio uma grande dificuldade no início da carreira, a gente sabe que é o incentivo, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho meus patrocinadores, conseguir sempre me dedicar exclusivamente ao esporte, porque eu escolhi essa profissão, né? Escolhi ser atleta, escolhi estar fazendo disso a minha profissão e acabei conseguindo, graças a Deus primeiramente, mas depois aos meus patrocinadores e toda a minha equipe multidisciplinar. Então, isso sempre foi muito importante. Mas o grande desafio do início da carreira é essa questão do incentivo, do apoio, que foi um momento difícil para mim. Eu até falo que eu tinha o patrocínio, né? Meu pai que bancava as coisas para mim, aí, claro, o que era possível, né? E a gente Sim. corria atrás de outras coisas. Então, eu vejo que esse é o grande desafio hoje, mas com a evolução, né, do esporte, né? O meu grande desafio foi esse. Mas hoje em dia, com a evolução do esporte paralímpico, a gente consegue, vou voltar a falar agora dessas associações, que ela consegue dar uma boa estrutura para que os atletas possam começam a praticar a natação que seja, o atletismo ou qualquer outro esporte paralímpico, né, esporte adaptado, e dessa maneira ela vai aí sendo introduzida às grandes competições, aos campeonatos brasileiros, até mesmo, né, tendo bons resultados, indo para campeonatos mundiais e grandes competições internacionais. Então, o começo ele é mais difícil, só que eu falo que hoje está mais fácil, né? Hoje está mais tranquilo, porque temos muitas associações pelo Brasil que ajudam muito, no caso, o Comitê Paralímpico Brasileiro, a difundir ainda mais o esporte paralímpico, e isso é muito bacana, né? Então, isso é muito bom para que possa acontecer. Existe hoje, falando de centro de treinamento, existe hoje, que foi um grande legado que fica aí da Paralimpíada do Rio 2016, o Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, onde consegue atender 15 modalidades simultaneamente, né? Então, realmente é um grande legado que ficou para o esporte paralímpico, onde os atletas podem treinar nas melhores estruturas, coisas que eu tinha que buscar fora do país para treinar, para ter essa estrutura. Hoje os atletas paralímpicos têm essa estrutura em casa, né? Tem aqui, não precisam sair para poder treinar. Então esse é um grande legado. Existe esse centro, mas não necessariamente todo mundo precisa treinar nele ou tem que treinar nele para que tenha bons resultados. A gente sabe que você ter a oportunidade já de competir num centro como esse já é algo incrível,
já é algo espetacular. Então, hoje já tem as Paralimpíadas escolares, Paralimpíadas universitárias, tem os campeonatos brasileiros das modalidades, e dessa maneira os atletas já começam a praticar. As primeiras competições já acontecem numa estrutura que a gente só encontra hoje em campeonatos mundiais, Paralimpíada e Parapan-Americanos. Poxa vida. Daniel, no Brasil como um todo, você tem essa dimensão de atletas, a quantidade deles no Brasil, que hoje estão assim na ponta da linha, se comparado com 10 anos atrás, por exemplo, nós estamos evoluídos nessa área? Ótima pergunta, professor. Eu vejo que sim, tá? Eu acho que isso é uma evolução que o esporte paralímpico ele teve, porque se eu pensar, quando eu conheci mesmo, quando eu comecei lá em 2004, de como a gente está hoje, né? Não só na questão de divulgação do esporte, não é isso, mas de realmente mais atletas praticando esporte, não só a natação, né? Mas aí eu coloco o esporte paralímpico como um todo, de todas as modalidades, e modalidades novas que vêm surgindo, e a gente já vem tendo atletas, atletas que já foram no Parabadminton, já foram aí para os Jogos, que é o primeiro Jogos que teve. Então, esportes novos que estão surgindo, a gente já tem atleta, e isso só mostra a evolução que o esporte teve, né? O esporte como um todo, ele evoluiu, o Brasil evoluiu, o Brasil hoje já não é mais um aspirante à potência mundial, vamos dizer assim. O Brasil é um fato já, o Brasil hoje ele é uma potência mundial, uma potência paralímpica. A gente fica aí entre os 10 melhores do mundo no quadro de medalhas. O Brasil em Tóquio ele bate recorde de medalhas. Na natação a gente bate o recorde, iguala o número de medalhas que a gente já tinha conseguido em 2016, mas a questão principal que eu vejo é que a gente aumentou o número de medalhistas. Então isso mostra mais uma vez a evolução que o movimento paralímpico teve no decorrer desses anos todos. E aí é uma gestão que foi bem feita, né? E a gente espera que isso dê uma continuidade para que o esporte paralímpico possa crescer ainda mais. A gente sabe que o esporte paralímpico ele é novo, o esporte paralímpico ele tem muito a crescer, mas a gente está no caminho certo para isso. Boa. Daniel, é o seguinte, nesse tempo todo de atleta, dizendo assim, a gente fala esse tempo todo em relação à sua jornada, né? Você tem falado aquilo que outros também. Eu vou falar como alguém fora disso. Nós viemos de um país, estamos num país Uhum. que tem como tradição o futebol. Sim, E a gente nota-se isso na adolescência e infância. A gente, nos jogos que tinha, os antigos campeonatos estaduais, no caso aqui de São José dos Campos, os campeonatos municipais de natação e atletismo, sempre foi uma grande barreira a questão do patrocínio. Até porque eu entendo, falando como leigo, que o atletismo ele é uma coisa meio solitária, né? Porque é você e você. É você que tem que se superar, é você que vai para academia sozinho, você que corre, você que nada. O cara que cai na piscina 4, 6 da manhã e nada, e nada, e nada e tal. Enfim, sempre foi uma grande dificuldade essa questão das pessoas terem, assim, alguém que lhes apoia. Você disse, por exemplo, do pai, que a gente sabe que, dentro de umas limitações, ajudou. Porque a gente também sabe que não é só a parte de equipamento. Tem a questão de nutrição, a sim. questão do vestuário, etc. e tal. Se comparado hoje com alguns anos atrás, a ordem privada tem olhado com bons olhos, tem dado um retorno, ou poderia fazer mais no seu entendimento? Bom, primeiro que eu acho que tudo, vou falar um pouquinho de novo, né? Que eu acho que tudo está evoluindo, tudo está crescendo, assim como eu falei que é um fato hoje a gente ser uma potência paralímpica, é verdade. As iniciativas privadas também estão crescendo, com toda certeza, mas a gente sabe que tem muito a evoluir, muito a melhorar. É o que eu volto a falar, graças a Deus aí eu tenho empresas, tenho os meus patrocinadores que já estão comigo há longas datas, e eu sei que a gente aí vai continuar ainda por tantas outras, mesmo hoje não sendo um atleta de alto rendimento. Então são construções que você vem tendo,
e mostrando que grandes empresas elas estão passando a acreditar também no esporte paralímpico, né? Então você tem alguns patrocinadores que patrocinam o esporte olímpico e patrocinam o esporte paralímpico. Tem empresas que só patrocinam o esporte paralímpico. Então acho que as coisas elas estão no caminho certo, Ótimo. mas temos muito a evoluir, muito a melhorar nessa questão de patrocinadores para os atletas paralímpicos. E eu acho que é através das conquistas, é através de realmente os atletas entenderem tudo isso, darem o valor que devem a isso e as empresas passarem também a entender que é rentável, vamos dizer assim, né? É rentável você patrocinar o esporte paralímpico. É rentável você acreditar no esporte paralímpico. Você vai ter um retorno patrocinando o esporte paralímpico. E aí isso entra, mais uma vez, em gestão, né? Que a gestão do Comitê Paralímpico Brasileiro ela possa mostrar isso, né? Que pô, vale a pena você acreditar no esporte paralímpico, vale a pena você patrocinar o esporte paralímpico, inclusive um atleta paralímpico, porque você vai ter o retorno aí, assim como você teria qualquer retorno patrocinando um atleta. A gente sabe que não dá para comparar com o futebol, né? A gente pegando aí o futebol, não o futebol como um todo, né? Mas os grandes times e todo o investimento que se tem hoje num campeonato brasileiro, um exemplo de futebol, né? Numa Copa Libertadores, enfim, a gente sabe o envolvimento que é isso, é a paixão, né, nacional, vamos dizer, é o país do futebol, mas eu acho que dá para melhorar muita coisa no esporte olímpico agora. Não só quando eu falo olímpico, eu coloco o paralímpico junto ali, entendeu? Então, acho que quando você passa a entender isso que ó, a gente pode falar do próprio Jogos Olímpicos de Tóquio, o Brasil evoluiu, o Brasil melhorou, conquistou mais medalhas, teve medalhistas de ouro em esportes novos, inclusive. Então eu só começo a pensar assim, ó, se você expandir um pouco mais que seja, né, vamos começar com um pouco mais, né? Mas se você expandir um pouco mais o investimento nesses esportes, se você expande o investimento no esporte paralímpico, comecem a imaginar aonde nós podemos chegar, né? Então eu até falo assim, eu acho que um grande meta para o Comitê Paralímpico Brasileiro eu acho que isso é muito possível, não sei daqui quanto tempo, não sei daqui quantos ciclos, né? Mas se o investimento ele começa a crescer e começa a aumentar, o Brasil, sem dúvida nenhuma, nas Paralimpíadas, consegue ficar entre os 5 melhores do mundo. Poxa. Bom, você falou que hoje nós estamos aí na linha dos melhores, né? Comparado com outras nações, quando você chegou agora nos Jogos Olímpicos lá, você sentiu por parte dos nossos adversários, assim, na linha desportiva, uma certa preocupação quando viu a ação dos atletas brasileiros? Como é que foi essa recepção dos resultados? Como que se expressaram? Bom, isso vem. Eu acho que assim, primeiro os brasileiros ficaram extremamente felizes, né? Não tinha como não ficar. Falando da natação, né? A gente, como eu falei, a gente bate o recorde de número de medalhistas, né? Então, assim, mais atletas conquistaram medalha. E isso mostra a evolução. E sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza que muitas medalhas ali surpreenderam o mundo, Sim. surpreenderam nos bastidores ali, né? A gente sabe que isso foi algo positivo para nós e positivo até mesmo para mostrar que, poxa, o que o Comitê Paralímpico Brasileiro está fazendo ou fez de diferente nesse ciclo para alcançar essas medalhas que talvez não estava esperando, né? Então isso desperta ali, vamos dizer, uma curiosidade para que o mundo também possa entender. E aí olha o que eu vou falar, né? Para que o mundo possa até mesmo vir e aprender com o Brasil o que o Brasil vem fazendo no esporte paralímpico, o quanto o Brasil vem evoluindo no esporte paralímpico. Poxa vida. Daniel, como é a sua jornada de treinamento? Bom, tudo depende da fase de treinamento que a gente está, né? Em alguns momentos, mas eu sempre treinei aí dava de 5 a 8 treinos semanais de piscina. E aí tem mais a preparação física, que é uma academia, né? Então fazia de 3 a 4 vezes na semana. E volta a falar, tudo dependendo da fase de treinamento que você tá. Tem uma alimentação, porque a alimentação ela é fundamental. Eu até falo assim, basta a gente pensar num carro, né? Você colocando um bom combustível no carro, esse carro ele vai render, ele vai
toda a potência do motor dele vai funcionar, né? Se você coloca um combustível ruim, a gente sabe que isso não, o carro vai falhar em algum momento. E a alimentação do atleta é isso. O atleta tem que cuidar do corpo, tem que cuidar da sua alimentação para que a gente possa desempenhar o melhor no dia a dia, no treinamento. E então eu sempre fui uma pessoa que cuidava muito disso, da minha alimentação, para que eu pudesse render no meu dia a dia no treinamento. E aí fazia os treinos, né? Esses de 5 a 8 treinos de piscina, além da preparação física, tinha o fisioterapeuta, médico, e a própria nutrição, que era muito importante aí, estar tudo isso alinhado para a gente poder conseguir executar o melhor no dia a dia. Ótimo. Daniel, quais são seus recordes olímpicos? Bom, de recorde hoje eu tenho 100 metros costas, 100 metros borboleta, 200 medley. Poxa vida. Diante disso aí, Daniel, teve algum momento da carreira, quando você estava, antes de chegar na questão medalhista, que você pensou que talvez não desse para chegar? Quais foram as dificuldades nesse tempo? Eu falei aqui do início da carreira, né, que é crucial, assim, eu sempre falo o seguinte, pastor, a gente hoje olha aí as medalhas e todas as conquistas que eu tive, Certo. e aí pode pensar, poxa, mas ele nunca pensou em desistir, né? A gente pensa, passa assim, a gente tem os desafios, tem a luta, né? Diária, a luta interna, e isso realmente faz parte aí de quando você tem sonhos e de quando você sonha, de quando você vai em busca dos seus sonhos. Mas cabe aí sempre a gente estar olhando a vida de uma outra maneira, né? Então você olha um obstáculo, tudo bem, beleza, é mais um obstáculo na minha vida e vamos lá, vamos em busca. O que eu tenho que fazer para alcançar o meu objetivo? Eu sabia que eu precisava treinar, eu precisava me dedicar, eu precisava realmente. Mas os momentos que eu sempre, talvez assim, desanimava, talvez pensava em desistir, é onde eu encontrava aí na minha família, né? A base familiar, ela é importantíssima, é onde eu encontrava o suporte necessário para que pudesse superar tudo isso. E sem dúvida nenhuma, tendo Deus no coração, né? Porque a gente sabe aí que com Ele nós somos mais que vencedores. Oh, glória. É fatal. Daniel, já teve alguma competição que você chegou não tão confiante e o seu resultado te surpreendeu? Surpreendeu o Daniel? Eu primeiro assim, o atleta ele tem que chegar confiante em todas as competições, né? Porque você treina, aí você se dedica para aquilo. Eu acho que a confiança ela tem que fazer parte aí de quando você sabe que o trabalho ele foi bem feito. Certo. Mas de repente, que já aconteceu comigo, um exemplo, né? Você nada a primeira prova ali e não sai como você esperava. Não sai o que você esperava. E ali é onde cai um pouco a sua confiança, você fica em dúvida, de, pô, será que eu estou preparado para aquilo? Será que eu estou realmente pronto para aquela competição? Porque né, não saiu o que eu esperava nessa prova e tenho mais provas. Você começa a pensar tudo nisso, tudo isso aí vai te consumindo energia, tudo isso aí vai realmente te preocupando, né? Vai realmente tirando o seu foco, tirando aí você perde o objetivo. Então você acaba se preocupando e isso vai prejudicar a sua performance. Isso já aconteceu comigo, mas Deus é um Deus que faz grandes coisas na nossa vida, faz infinitamente mais, né? Do que a gente pede, do que a gente imagina um dia conquistar. E por muitas vezes, sem dúvida nenhuma, Deus me surpreendeu ali nessa questão de no outro dia já conseguir desempenhar, bater um recorde mundial. Eu até digo que meus recordes mundiais eles sempre saíram em momentos de grande luta, de grande dificuldade, de achar que eu não estou pronto, achar que acho que não vai dar certo esse recorde, e aí de repente você nada e bate o recorde. E aí eu via claramente assim, o cuidado de Deus e Deus me guiando, né? Maravilha. Bom, a gente sabe que a medalha olímpica ela tem um peso especial, não é? A minha pergunta é, além da medalha olímpica, tem alguma delas dos campeonatos que você venceu que falou, essa foi para arrebentar?
Ó, sempre tem, né? Claro que, como o pastor falou, tem a medalha olímpica, a medalha paralímpica, ela é muito especial, né? Porque é sempre ali o encerramento de um ciclo, né? Quando acaba já os Jogos Paralímpicos, você já pensa no próximo e você traça aquele objetivo para o final desse ciclo, né? Que são 4 anos. E aí, digamos que é o ápice ali, quando você alcança uma medalha, quando você conquista uma medalha nos Jogos, você realmente fala, poxa, eu encerrei um ciclo muito bem, agora dá para começar outro melhor ainda. Então a medalha, ela, a olímpica, ela tem isso aí. Mas, poxa, tem grandes competições como campeonatos mundiais, para pan-americanos, que são aí tão importantes quanto, porque fazem parte desse processo, né? Fazem parte desse ciclo, fazem parte dessa preparação que você traça aí para o ciclo. E tem uma prova num campeonato mundial que, para mim, assim, ela realmente, fugindo dos Jogos Olímpicos, né, Jogos Paralímpicos, eu acabei entrando em dúvida, como eu falei aqui, né? Então, nado pela manhã na eliminatória, ou 100 metros peito, não era uma prova que, eu, que eu era o favorito, mas eu sabia da chance que tinha aí de conquistar uma medalha nessa prova, e eu vou e nado bem pela manhã, sei que podia melhorar à tarde. Um dos principais, tinham 3 grandes adversários nessa prova, o espanhol, tinha o colombiano e tinha um grego, e eu sabia que a disputa das medalhas ia ficar entre nós três ali, né? E como de fato aconteceu, como de fato foi, mas eu confesso que antes de eu entrar na prova, eu senti uma dor muito grande na minha coluna e meio que travou assim, né? E eu falei, nossa, acho que eu não vou conseguir nadar. Eu pensei em desistir até da prova, de sair da prova. Mas ali eu orei a Deus e falei, olha, eu preciso entender que não sou eu. É Deus na minha vida, Ele que me colocou aqui, Ele que me deu esse dom, é Ele que faz com que eu nade e que de fato seja mais um motivo, mais um momento que eu possa glorificá-lo. E eu acabei ganhando ali bem na batida de mão, acabei ganhando a prova, mas é uma medalha que marcou muito, assim, porque teve todo esse contexto, né, que envolvia a prova, de ter sentido uma dor na coluna antes e tudo, de achar que não ia conseguir nadar, e aí as coisas acabaram acontecendo. Então, realmente, vejo aí mais uma vez, volto a falar, posso até ser repetitivo, mas não tem problema nenhum. O cuidado de Deus, o carinho de Deus, o amor de Deus e o quanto Ele faz na nossa vida quando a gente confia e descansa nele. Boa. Daniel, vida cristã. Você hoje está pela região. Você está em qual igreja? Hoje nós estamos na Igreja Batista. Batista. Você é secretário da área de esportes em Atibaia e você, nessa vida de atleta, existe alguns perigos. A fama, o dinheiro. Sim, Eu sempre imaginei, Daniel, que existem algumas profissões na vida que precisam ser pastoreadas bem mais de perto. Porque a gente sabe dos perigos, né? Um policial, um médico, um juiz, um atleta, não é? A fama, não diria do Daniel, mas mexe com a cabeça. ótimo, pastor, ótimo. Eu acho também isso é muito importante, né? Em algum momento, sendo bem sincero, assim, ou você tá firme com Deus, entendeu? Não existe um mais ou menos ali, né? Como que você tá É, mais ou menos, não existe. Em algum momento, realmente, a fama, né? E ela pode te conquistar, e eu vou além aqui. Em algum momento, as conquistas dos seus sonhos, né? Então, você sonha e conquista. No meu caso, eu sonhava, conquistava a medalha. Em algum momento, a medalha, ela pode te conquistar. E ali você pode perder o foco, perder o alvo da sua vida e, e esquecer de quem te deu aquele dom, né, para que você pudesse estar ali, quem abriu aquela porta, quem realmente, qual é o seu grande propósito. Eu acho que tudo isso acontece na nossa vida porque você acaba perdendo a identidade. Você acha que a sua definição ela é uma medalha. Então, o dia que eu não ganhar mais medalha,
já era. E aí, nesse momento, você entende que a medalha ela é importante na sua vida, porque você começa a achar que você só vai ser reconhecido e aí entra a fama, entendeu? Porque você está acostumado aí, as pessoas te conhecerem e tudo. Então, isso é um perigo muito grande. É por isso que a Bíblia já diz para a gente guardar o coração, né? Porque realmente é algo que vai entrando no seu coração sutil, e aí você vai tendo orgulho, e aí eu podia falar de tantos outros sentimentos aqui que você vai tendo, e isso pode fazer você perder o foco principal da nossa vida, que é o Senhor, né? Que é agradar a Ele. A Bíblia já diz em Coríntios, né, que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então eu sempre orava muito nesse sentido, que tudo que eu fizesse eu pudesse glorificar o nome do Senhor, mas aconteceu comigo em alguns momentos, tá? De realmente desviar um pouco desse foco e achar que a medalha ela é importante, achar que troféu é importante, achar que eu sou bom, entendeu? Entendo que eu estou falando aqui que eu não Sim, seja bom na questão sim, no que eu faço, mas sim, eu só sou bom porque sim. Deus, entendeu? Então, assim, eu acho que esse é um cuidado, é uma linha, vamos dizer assim, é uma linha muito perigosa. Você tem que estar bem pastoreado, eu concordo plenamente. A família tem que estar junto para que você realmente mantenha-se focado, centrado. E eu digo ainda, né, que o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Então, é sempre buscar isso com muita humildade, né, entendendo que nós somos falhos, somos pecadores, mas a graça do Senhor me alcançou Glória a Deus. e mudou e transformou a minha vida. E eu sempre entendi assim que Deus me dava uma grande oportunidade de poder falar do amor dele, de poder realmente mostrar o que ele, né, o que ele pode fazer na nossa vida e mostrando que acima de tudo nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz isso lá em Gênesis, né? E por muitas vezes a gente acha que a imagem e semelhança é a questão de um braço completo, de uma mão completa, e não é isso, né? A gente sabe que a imagem e semelhança desse Deus todo-poderoso, desse Deus grandioso, vai muito além de um físico, né? Muito além disso. Daniel, as más conversações corrompem os bons costumes? Não só isso, como as más companhias também. Sem dúvida, né? A gente sempre tem que tomar muito cuidado de amizades e tudo mais, de com quem a gente anda, com quem a gente conversa, como a gente conversa. Então, isso a gente tem que tomar sempre o cuidado, isso seja em qualquer área que você estiver. Sim, sim. Daniel, você é conhecido na área esportiva, bênção tal. Os atletas, como olham para você como cristão? Praticante, vamos colocar Sim, assim. eu acho que isso é sempre uma construção que você vai. A nossa vida cristã ela é uma construção diária, né? E eu ficava muito feliz porque os atletas aí nos momentos mais difíceis eles vinham, me procuravam para poder Glória a orar Deus. junto com eles. Nos momentos que eles tinham esses medos, né? Será que eu estou pronto? Será que eu estou preparado? E aí eu tinha o privilégio de poder orar por cada um deles. Mas eu sempre respeitei muito isso, né? Respeitei cada um, assim como eles me respeitavam. Então eles olhavam com muito respeito sobre essa questão, né, de ser um cristão, de ser um atleta de Cristo. E eu sempre deixava muito aberto isso, né? Estou aqui para ajudá-los no que vocês precisarem. A gente sabe aí como é a vida de atleta, como é uma competição, como é um clima pesado, porque todo mundo que está ali quer ganhar, né? Quer conquistar a medalha, enfim, quer estar no pódio, no lugar mais alto. Mas a competição ela premia três, né? E os outros nem por isso são pessoas que são pessoas que perdem. A verdade é essa, né? É que a competição naquele momento ela vai premiar três, mas todos são vitoriosos por conquistarem a sua vaga de estar nessa competição. Sempre tentei mostrar isso
de evoluir, crescer e, acima de tudo, né, que eles pudessem entender que com Jesus é muito melhor. Daniel, você vem de uma família cristã ou no meio do caminho o evangelho chegou na sua casa? Ó, pastor, eu venho de um berço evangélico, né, vamos dizer assim, então eu cresci ali na igreja, e isso foi importantíssimo na nossa vida como família, né, dos meus pais, de você ter uma criança com deficiência, a gente sabe do grande desafio que é isso, mas a gente poder ter o apoio dos irmãos, sabe, do apoio da igreja, foi muito importante para nós como família, poder superar todos esses obstáculos, principalmente os meus pais, eu volto a falar, né? Então eu louvo muito a Deus por ter tido o privilégio de crescer numa igreja e num berço evangélico. Que bênção. Daniel, você tem irmãos carnais? Na verdade, eu falo que meu pai e minha mãe só quiseram ter um filho bonito, então ficou só em mim, pastor. Mas eu sou filho único, tá? Brincadeiras à parte, Então. sou filho único. Ah, meu Deus do céu, Jesus da vitória. Isso. Rapaz, então eu posso imaginar, imaginar. Daniel, e os seus pais, quando você foi por essa linha esportiva assim, como é que foi essa recepção? Seu pai, você falou, apoiou tal, mas ficou alguma preocupação, alguma coisa? Como é que foi esse primeiro momento e quando viram o filho bonito da família, de todos os filhos, o filho bonito recebendo a medalha? Na verdade, assim, eu tenho que agradecer muito a Deus pelos meus pais, né? A sabedoria que Ele deu aos meus pais para me educar, para me ensinar, para me criar. Porque meus pais, eles sempre acreditaram, sempre apoiaram, sempre me incentivaram. Eles nunca colocaram limite na minha vida de realização e capacitação. Eu sempre pude ir em busca dos meus sonhos, né, vamos dizer dessa maneira, né? Eu sei do desafio para eles, né, de alguns sonhos que eu chegava e falava, olha, pai e mãe, eu quero fazer isso aqui e tudo. Seja um simples fato, eu quero andar de bicicleta. Então eu imagino o desafio para eles, saberem lidar com tudo isso e sempre me apoiarem, né? Então, sabendo que por dentro, talvez, eles estavam numa questão, poxa, será que ele vai conseguir, né, e tudo. Mas eles sempre falaram, não, filho, vamos lá, você vai conseguir, você vai realizar. E eu sempre acreditei que era possível, né? Sempre acreditei que a gente pode adaptar, né? Então, não necessariamente nós vamos fazer as coisas do mesmo jeito, mas a gente vai fazer no final com o mesmo objetivo, né? Então, quando eu aprendo a andar de bicicleta, eu preciso fazer algumas adaptações na bicicleta para eu conseguir andar de bicicleta. E a vida, ela é assim, né? Por muitas vezes a gente vai ter que adaptar muitas coisas para realizar e concretizar aquele sonho. Então eu sempre pude aprender muito isso com os meus pais na condução da minha vida, né, de criança e adolescência. E aí quando eu começo a praticar o esporte, começo a praticar a natação, mais uma vez o incentivo dos meus pais de estar me apoiando, estar me incentivando, meu pai me levando, minha mãe preparando as coisas, dando suporte, dando a base ali que a gente precisava. E, enfim, eu poderia ficar falando muitas coisas aqui dessas dificuldades que a gente enfrentou para eu chegar a conquistar a minha primeira medalha, né? É isso que eu quero dizer. Então, quando eu conquisto ali a minha primeira medalha, campeonato mundial, depois conquisto outras medalhas, a gente sempre buscou relembrar, né? Trazer à memória justamente aquilo que a gente viveu, que a gente passou e que valeu a pena. Então, assim, poder olhar na arquibancada para os meus pais, a cada batida de mão, a cada medalha conquistada e dizer, valeu a pena a gente passar tudo aquilo, valeu a pena a gente enfrentar tudo aquilo como família, valeu a pena, sem dúvida nenhuma, alguns sofrimentos que a gente teve, aprendemos com tudo aquilo, porque no final Deus continua no controle, Ele estava no controle quando eu nasci, nada foge do controle do nosso Deus, né? A Bíblia diz que, e se a gente parar para pensar, a gente começa a entender a grandiosidade desse Deus, e é difícil, porque é difícil um ser finito tentar compreender um ser infinito. Eu sei, né? Mas a Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore
sem a permissão do nosso Deus. Isso só me mostra que Deus continua rigorosamente no controle de todas as coisas. Nada foge do controle dele. Então, quando nasce aquela criança, 33 anos atrás, com deficiência, ele continuava no controle, ele estava no controle. E hoje ele continua no controle das nossas vidas. Que bênção, que bênção. Daniel, os filhos, algum deles tem essa pegada no esporte? Como é que tá o negócio? Pastor, acho melhor não dar, não dar um spoiler, ou principalmente não colocar uma pressão na vida deles, sabe? Mas eles praticam o esporte, né? Fazem a natação. Pela questão da pandemia agora, a natação parou, né? Então eles não voltaram ainda. Mas se Deus quiser, né? A partir de janeiro, os três vão estar fazendo natação. A minha menina mais nova, né? A Radassa, de 2 aninhos, ela não fez ainda. Ela fez uns 2, 3 meses apenas. Depois já entrou a pandemia, a gente teve que parar. É a única que não sabe nadar ainda. Os meninos já sabem nadar. O mais velho, o Azaf, ele fala que ele quer ser atleta. E não sei se é da natação, né? Isso ele também não determinou um esporte ainda, mas que ele quer ser um atleta. Quem sabe? Quem sabe de 3 filhos, né? Alguém tem que puxar o pai, poxa. Alguém tem que levar a beleza, não é possível. Isso, por favor. Ô, Daniel, o Instituto Daniel Dias, fala para nós. Pô, Instituto Daniel Dias, já agradeço a oportunidade de poder falar do Instituto. É um sonho aí que surgiu há 7 anos atrás, a gente começar algum trabalho com o Instituto, de começar a fazer a diferença. Como eu contei aqui no início do nosso papo, eu comecei o esporte lá numa associação em São Paulo. É isso que o Instituto quer fazer, dar essa oportunidade para crianças com e sem deficiência possam praticar o esporte, a atividade física. A gente sabe aí da importância, volto a falar, né, como eu já falei no início também, a importância do esporte como uma ferramenta, né, uma ferramenta de inclusão, uma ferramenta social. E é isso que o Instituto quer trabalhar. O Instituto quer ser essa ponte para que no final a gente possa trabalhar a inclusão, mas mostrar para todos que nós podemos ser campeões na vida. A verdade, professor, é que se eu coloco uma criança com deficiência, uma criança sem deficiência, e as duas no final elas conseguem atravessar uma piscina, elas vão entender assim, ó, independente de quem chegou na frente ou não, nós conseguimos atravessar essa piscina. Independente de eu ter deficiência ou não, os dois conseguiram fazer o objetivo, que era atravessar a piscina. E é dessa maneira que a gente vai trabalhando a inclusão, porque vai mostrando que não é uma deficiência quem nos define. Não é você ser loiro, você ser moreno que define. Isso é apenas uma característica nossa, uma característica que Deus criou. Então, que a gente possa compreender isso e mostrar isso, que no final das contas, o que define cada um de nós é o que está dentro de nós. E que se dentro de nós estiver Cristo, essa é a nossa definição. Glória a Deus. Daniel, como se faz para que as pessoas conheçam o Instituto? O Instituto hoje ele tem uma página aqui nessa rede social, né, Instituto Daniel Dias. Se você pesquisar lá, escreve tudo junto, você já vai encontrar. A gente também tem o site institutodanieldias.org.br. A gente, pela pandemia, a gente teve que suspender as atividades, mas a gente também está de mudança para a cidade de Atibaia, né? Então, em janeiro, se Deus quiser e Ele permitir, a gente já vai estar funcionando o Instituto, atendendo aí, a princípio, 80 crianças. Que bom, que bom. Daniel, essa sua pegada aí agora nessa área como gestor, te surpreendeu? Surpreendeu. Fiquei bem surpreso com o convite, com a oportunidade e espero poder fazer a diferença aí no esporte, não só aqui na cidade, mas na região que é carente do esporte como um todo. Tá. Daniel, o que pode ser ajustado na área do atletismo brasileiro como um todo? Eu acho que o que pode ser aí ajustado para o esporte como um todo, né, é realmente a gente poder fazer o investimento certo, né? O que eu quero dizer com isso?
É claro que a gente precisa aumentar o investimento no esporte, no Brasil como um todo, mas é fazer chegar onde tem que chegar. E onde tem que chegar é nos atletas, é nas crianças, é ali que tem que chegar, é na ponta, né, vamos dizer assim, né? Então tem que sair do alto, vir para a ponta, que é onde nós vamos descobrir novos talentos. Então, volto a falar, o esporte para todos, o esporte chegar para todos, que todos possam ter a oportunidade de fazer a natação, que todos possam ter a oportunidade de fazer o futebol, mas que todos também possam ter a oportunidade de fazer peteca. Enfim, eu podia citar tantos esportes Sim. aqui, porque é dessa maneira que a gente descobre os talentos, é dessa maneira que a gente vai apurando ali os talentos. Por quê? Porque, de repente ele fez peteca, mas não é algo que ele é bom. Ele é bom na natação, então ele já experimentou a natação também e a gente direciona para que ele possa fazer o melhor esporte para ele e ali a gente descobriu um talento, né? O Brasil, ele é enorme. O Brasil, ó, se a gente acho que talvez não consegue conhecer o nosso país de tão grande que ele é, né? Então, você poder descobrir novos talentos na sua região, isso vai ser algo incrível. Mas para isso a gente sabe que o investimento tem que chegar na ponta. Ok. Daniel, você conhece outras nações nessa área de investimento. O que tem sido feito lá na área de investimento e que poderia ser aproveitado aqui? Olha, eu acho que é justamente disso que eu estou falando, né? Então, você começar o esporte ali com as crianças, de você dar essa oportunidade para as crianças. Então, você pega aí as nações que dão muito certo no esporte, vamos citar aqui o próprio Estados Unidos, já tem o investimento dos esportes na escola, né? Então, acho que esse é o caminho de você, a educação, eu acho que assim, coisas que tem que andar junto, esporte, educação, saúde. Porque a gente sabe que o esporte, ele é essa ferramenta que a gente já falou, que ele vai ajudar na educação e que ele vai ajudar na saúde. Então, quando essas três pontes aí se juntarem, dá uma baita ponte, vamos dizer, né? Dá uma ponte Sim, gigantesca. É onde a sim. gente vai conseguir ter uma sociedade mais saudável, uma sociedade melhor. Chegou alguém aqui, pastor. Fica à vontade. Põe Chegou ela alguém aí. aqui, aí, ó. Põe, oh, tá, Jesus da glória. Aleluia, coisa linda do papai. Olha aí. Isso Essas é bom. coisas ao vivo. Isso aí é o que dá sabor. Isso aí é bom demais. Exato. Deixa à vontade, fica à vontade Tá. aí. Deixa dar Desculpa, pessoal. Não, não. Deixa tacar fogo no Arraial dos Filisteus, que é nosso Aí. prazer isso aí. Ô, Mas Daniel, então, oi. olha, deixa. Fica tranquilo aí, que isso aí é que alegra. Ô, Daniel, e a Oi. igreja, Daniel? E a igreja? A área esportiva? A igreja Sim, é uma ferramenta eu na acredito área que de sim. evangelização? Que aí eu ia falar, né? Então a gente falou que a educação, o esporte, a saúde tem que andar junto, e eu vejo que a igreja ela tem que caminhar, né, nessa linha aí, porque é uma oportunidade incrível para a gente poder evangelizar. É uma oportunidade incrível da gente poder mostrar muitas coisas, de que no final tudo se resume a gente ter Cristo na vida. E o esporte é essa oportunidade, né? Então você pega um projeto como o do Instituto que eu falei, a gente sabe que no final a gente vai dar um lanche lá para a criança. Muitas crianças vão por causa daquele lanche, porque em casa talvez ela não tenha condições de ter. Esse é o esporte, essa ferramenta esporte que eu estou falando, né? Então ali ela tem a oportunidade de se alimentar, conhecer um esporte e, por que não, junto ali, conhecer a palavra de Deus. Eu acho que são coisas que dá para caminhar muito junto e que as igrejas podem ser aí bem ativas nessa questão da evangelização. Por muitas vezes a gente fala dos missionários e tudo, de ter que ir para fora do país. Eu concordo, precisa também. Mas no nosso país a gente também precisa fazer um trabalho missionário. E eu acho que essa é uma maneira que a gente pode conseguir fazer o trabalho missionário. Mas isso é interessante, isso é muito forte, porque a gente vem de um tempo em que era um pouco discriminado, né? Sim, Você falava de um atleta cristão, falava alguma coisa, simplesmente a gente tinha aí que dava algumas. Não,
cristão, não sei o quê. E era um pensamento, não diria que faltava um pouquinho de entendimento. E hoje a gente tem excelentes atletas Sim, ganhando almas para Jesus, mudando as pessoas através da área esportiva. Então isso contribui e contribui bastante. Você concordo. foi, você cristão, sabe disso e a gente vê o quanto isso é importante, porque geralmente as pessoas atrelam o sucesso para quem não conhece Jesus, É, como se fosse apenas o resultado de um trabalho. É também, claro, claro, é verdade. também. Mas o homem sem Deus, nenhum sucesso é sucesso, é fracasso, não é? Sim, Porque, Daniel, a fama passa. tudo E passa. a Verdade. gente olha e fala assim, poxa, né? Quantos atletas que no meio do caminho se perderam com isso aí. Por falar nisso, Daniel, nesse processo novo seu agora, ajudando na gestão pública, quando a gente olha para a questão das periferias e esse desafio, porque o atletismo melhorou muito, a gente sabe disso, mas mesmo assim, ainda tem muita coisa para fazer, tem evoluído, Sim. etc. e tal. Na sua gestão, que é nova nesse sentido, quais os pensamentos que você tem observado e desejo no seu coração para melhorar, principalmente na área que você vai estar, na cidade que você vai estar? Eu acho que esse é o ponto, viu, pastor? Da gente chegar aí na periferia, né, de fato quem precisa. Volto a falar, né, um projeto como o do Instituto, você levar o esporte, mas vai além do esporte, né? Eu vejo que é você acolher, é você realmente acolher aquela pessoa, acolher aquela comunidade, acolher aquela família, porque você sabe que por mais que está indo só a criança no projeto, temos uma família como um todo. Então, acho que o grande desafio hoje aqui, à frente da secretaria, é a gente fazer o esporte chegar para todos, mas no sentido, chegar nos bairros que mais precisam, que mais são carentes, porque é nesses bairros que o esporte ele vai ter ainda mais diferença. É nesses bairros que um simples campo de futebol, vamos dizer dessa maneira, né, vai fazer a criança sair de um caminho que não tem volta. Então, eu acho que esse é o principal, né? Você conseguir mostrar que existe uma outra realidade. É você tentar mostrar que não é só aquela realidade que ela está acostumada a viver ali, dos caminhos das drogas e tantos outros aí. É mostrar que existe uma outra realidade. E aí eu volto a falar da oportunidade que uma igreja teria de trabalhar num lugar como esse, né? Mas esse é um grande desafio na gestão aqui hoje que a gente vê, de fato, o esporte chegar para todos, onde tem que chegar e que todos possam ter esse privilégio de praticar alguma atividade física. Beleza. Daniel, fala um pouquinho aí, não sei se você pode falar dos seus patrocinadores, do quanto tem contribuído. No Não só, sentido não de, só posso, como devo falar. por favor. E agradeço o espaço. Poxa, eu tenho que agradecer muito, né, aos meus patrocinadores, Mackenzie, o Citi, a própria Petrobras, Adidas, Avisa, Panasonic, GS1 Brasil, Otobock, o próprio governo federal com a Bolsa Pódio, o governo do estado de São Paulo com a Bolsa do time São Paulo, que é uma bolsa que privilegia aí os atletas paralímpicos. Então, realmente são empresas que estão caminhando comigo aí, já tem uma longa data, que estão comigo aí. Eu até brinco com eles que eu já faço parte da família deles, né? Então, eu faço parte da família Mackenzie, da família Adidas, porque a gente já criou um laço aí muito forte, muito grande, e que quando a gente começou junto, né? Eu até falo do grande desafio que era não só para mim, mas para a empresa também, porque eles estavam entrando no esporte paralímpico, né? E tinha essa questão, ainda tem, a gente sabe, né? Mas tinha a questão do preconceito, né? De você entrar numa empresa grande, entrar num esporte paralímpico, o que está fazendo, né? Tá patrocinando pela superação, coitadinho, sabe? E a gente foi mostrando aí com conquistas que não é isso. A gente está patrocinando a performance. Então, acho que acima de tudo é muito importante valorizar essas empresas aí que estão comigo a longas datas, porque foi isso que a gente, no início lá de tudo, foi o projeto que a gente traçou aí mostrando a performance do atleta paralímpico.
Daniel, você vem de uma família cristã, Jesus Cristo é notório na sua vida, no seu testemunho de vida, mas você citou agora aí algo que não dá para deixar passar batido. Preconceito foi forte? Infelizmente, sim. Infelizmente foi muito forte. Aconteceu na minha vida quando criança, aconteceu na minha vida quando comecei a praticar natação, aconteceu na minha vida até mesmo de empresas que procuravam, que a gente procurava para patrocinar. Então o preconceito ele está presente ainda, né? Infelizmente. Mas é uma coisa que a gente vem através das conquistas vencendo, né? Através das medalhas, eu entendo que isso vem abrindo porta para as pessoas com deficiência. Então a cada medalha que não só o Daniel, mas o esporte paralímpico ele vai conquistando, isso abre uma porta para um deficiente no mercado de trabalho, isso abre uma porta para um deficiente começar a estudar e sair de casa, porque a gente sabe que tem muitos deficientes que ficam trancados em casa, não saem pela questão da deficiência. Então, tudo isso eu acho que a gente vai vencendo através das conquistas. Mas aconteceu na minha vida também, né? E eu acho que é muito importante quando você faz umas escolhas na vida, de entender que isso pode acontecer, mas é como eu falei lá atrás, né? Não é a deficiência que nos define. Você entender aí quem você é de fato e que a deficiência ela é uma característica sua, mas jamais uma definição. Ótimo. Bom, Daniel, em cima disso aí, óbvio, você disse que algumas vezes algumas empresas saíram pela tangente. E depois, quando o sucesso chegou, não espiritualizando, agora vem atrás do Daniel. Como é que faz? Acontecia, né? Então, assim, depois do resultado, digamos assim, depois do resultado fica fácil patrocinar, né? É por isso que eu valorizo essas empresas aí que sempre estiveram comigo, justamente nesse sentido, né? Que sempre acreditaram no meu trabalho e a maioria delas estão comigo desde o início da minha carreira. Mas a gente sabe também que é importante você ter resultado para o atleta é importante, né? Quando o atleta tem resultado, ele consegue ter um patrocínio. Mas eu sempre busquei ter ótimas relações com todas as empresas que me procuravam, até mesmo tentava indicar alguns atletas para que eles estivessem junto, patrocinando, acreditando, porque eu acho que é só dessa maneira que a gente vai fazendo crescer o esporte paralímpico. Positivo. Daniel, entre tantos caminhos que o esporte gera, também há os riscos das tentações. Fale duas perigosas. O orgulho, acho que esse é um dos piores, assim, porque você aí vamos entrar num ponto de achando que é bom, de achando que é melhor. Então o orgulho e eu vou falar aqui do meu lado, assim, né, essas questões que eu vejo, assim, a inveja porque ela faz você não torcer para o seu próximo, não amar o seu próximo, entendeu? Então são duas coisas que você tem que tomar muito cuidado, porque não que você não possa se orgulhar, vamos dizer assim, das suas Sim. conquistas, né? Eu acho que isso é bom, é válido, mas cuidado, tem que ter um limite. E a inveja porque você deixa de torcer. Vou citar um exemplo. Se eu tivesse inveja de um atleta que ganhasse mais medalha do que eu ia não torcer para ele, e ele é brasileiro, né? Vamos dizer assim, era um atleta brasileiro, porque, pô, eu que quero, e aí vai entrar inveja e orgulho junto, entendeu? Então são coisas que a gente tem que tomar muito cuidado na nossa vida como um todo. A Bíblia diz para a gente amar o próximo, né? Então acho que isso é muito importante, de você realmente Sim. tomar esse cuidado e volto a falar, né? Cuidado do nosso coração, porque é dele que procede muitas coisas na nossa vida. Daniel, você já está numa etapa que, depois de muito esforço, os resultados almejados têm vindo. Quais os projetos futuros do Daniel? Bom, os projetos futuros cuidar aí com muito carinho, como a gente já falou, do Instituto, do Daniel Dias, dar essa oportunidade aí para muitas crianças. Projetos futuros é hoje ajudar aqui a desenvolver o esporte na cidade de Atibaia, fazer com que o esporte seja aí essa ferramenta transformadora para todos os munícipes. Então, eu espero que isso possa acontecer.
Projetos futuros, cuidar da família, aproveitar os filhos, desfrutar desses momentos que são muito importantes. Mais projetos futuros é continuar aí, sempre que possível, levando a palavra de Deus para que possa entender que no final das contas é Ele que importa, é a vida com Ele que vale, porque o resto serão coisas acrescentadas na nossa vida. Glória a Deus. Daniel, um dos textos bíblicos que fazem parte da sua vida. 126, né? Salmo 126, versículo 3. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Eu ainda diria, né? Grandes coisas fez, grandes coisas faz e ainda vai fazer na nossa vida, né? Então o cristão tem que ter esse sorriso no rosto. Não querendo dizer que a vida ela é fácil. Não, a gente sabe dos desafios, mas Deus continua no controle de todas as coisas. Ele continua cuidando da nossa vida e Ele faz grandes coisas na nossa vida. Coisa boa, coisa maravilhosa. Daniel, as redes sociais suas, nós temos o site, é isso? Tem o meu site, que é danieldias.esp, de esporte.br. Aí tem Facebook, né, Daniel Dias, tem o Instagram, Daniel Dias 88, que estão vendo aí. E tem o Twitter também, que é Daniel Dias 88. Ok. Antes de também a gente caminhar, eu quero aqui fazer um agradecimento para a Mônica, sua assessora, Sim. que é a ponte para nós estarmos também, ao Fábio Luiz, que nos ajudou nesse sentido, aos seus patrocinadores, aplaudi-los por isso, porque realmente é importante, porque depois que o leão tá morto, filho, é fácil, né? Mas é quando a gente está lá dando os primeiros passos e alguém olha e fala, realmente parabéns para os seus patrocinadores, porque Obrigado. Verdade. acreditaram. Palmas para eles aí, porque palmas para eles, porque verdade. Às vezes quando você está lá em cima, é fácil dar tapinha nas costas, tá cheio de Judas por aí. Esses caras aí cai fora que é rolo. Então, para todos nós aí, essa gratidão para com essas empresas que têm lhe ajudado. Nós temos um trabalho aqui, Daniel, e eu já sei que é difícil falar, então vamos lá. Chamado Homens de Essência. Esse trabalho que nós fazemos aqui em São José dos Campos, precisamos parar por causa da pandemia, mas é um trabalho que fazemos uma segunda-feira por mês, vamos voltar em 2022, voltado 100% para não cristãos e para as regiões mais sofridas, onde a gente sempre gera dentro do templo um ambiente de acordo com quem virá. E graças a Deus, até antes da pandemia, nós estávamos conseguindo colocar assim a média de 70, 80 homens não cristãos aqui dentro da igreja para ouvir o testemunho. E eu quero já também fazer um convite a você. Se o ano que vem você tiver uma dessas datas aí, você já deve estar morando aqui em Atibaia, vai estar até mais perto. Muito vai nos alegrar e honrar. Nós temos testemunho de pessoas que estavam no tráfico, como soldados do tráfico, que começaram a vir nos trabalhos aqui, pedindo para orar. É uma coisa interessante. Já tivemos aqui o Silas, ex-jogador de São Paulo, esteve aqui, e hoje, pessoas que antes eram traficantes de armas, que se converteram a Jesus Cristo, atletas, e eu gostaria de fazer o convite, assim que possível, você tiver na sua agenda, será um prazer e uma honra para nós recebê-lo aqui, viu? Vai ser um prazer, vai ser uma alegria também. Maravilha. Daniel, eu quero, nas considerações finais, deixar você aberto aí para fazer as suas colocações que estiver no teu coração. Eu quero só agradecer pela oportunidade de estar aqui, poder compartilhar um pouquinho aí, né, de carreira, com um pouquinho de vida, um pouquinho de vida com Deus. E se posso deixar aí um recado ou uma mensagem que seja, é que volte-se para Deus, né? Assim, todos nós precisamos dele e ele cuida, ele ama, e que privilégio nós temos hoje de poder ser chamados filhos de Deus, né? Então acho que é justamente isso, né? Com ele, eu sempre digo assim, que com ele, quando aceitei a Cristo como Salvador da minha vida, eu me senti completo. Então acho que é isso que é muito importante, assim, ó.
mesmo, ó, olha o que eu vou falar, né? Mesmo sem braço, mesmo sem perna, eu me senti completo. Então, acho que é isso que Deus faz na nossa vida, Ele completa o que está faltando. Glória a Deus por isso. Daniel, eu quero agradecer sua participação, da sua assessora Mônica, dos seus patrocinadores, da família, a sua igreja. E eu confesso a você que alegrou muito nosso coração quando a gente soube assim da sua vida com Deus, o testemunho. Isso é muito gratificante. A gente vê uma pessoa convertida e não convencida, e o reino de Deus em todo o tempo ele é manifestado na sua vida. E como você falou, Jesus Cristo nos completa em tudo, né? Verdade. Agradecer a Deus por você ter nascido numa família de pai e mãe abençoados. Amém. Abençoados, porque Verdade. a gente vê que fortalecer, ajudar, mostrar o caminho, que é o grande título da nossa vida, ser cidadão dos céus, Sim. e por ter abençoado o Brasil, abençoado a sua esposa, seus filhos, a nós, por ser essa pessoa tão gentil e amada, em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua Amém. participação. Você vai Obrigado, estar pastor. pertinho da gente aqui, hein? Atibaia, não é tão longe de São José. Você já esteve em São José dos Campos ou não? Já esteve Já, aqui? já. Já estive Rapaz, quando foi? acho que faz uns 3 anos que eu fui aí. A minha esposa tem uma tia que mora aí. Oxa, Sim. E aí a gente gostaria de um pouco mais, né? Então vamos ver se a gente agora mais perto, a gente consegue estar indo aí visitar a tia. pensam de tudo. Passando por aqui à disposição. Daniel, com Obrigado, carinho, pastor. se tiver condição, vem fazer um trabalho. Eu acredito que o seu testemunho de vida vai ajudar muita gente que vê obstáculo. Tem gente que tem tudo, tudo. Só falta Jesus, mas o cara não vai. Eu acredito que seu testemunho vai ajudar a ganhar algumas almas para Jesus aqui. Vamos orando nesse sentido e vamos conversando também. Deus Tá bom, abençoe, meu querido? obrigado. Deus abençoe, forte abraço, sucesso, Deus continue na sua vida. Beijo no coração, juntos à eternidade. Deus te guarde. Valeu, tchau, tchau. Amém. Queridos, vocês ouviram aí a participação do nosso querido campeão Daniel Dias, um homem de Deus que foi assim top, 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 top. Deus abençoe. Vamos de música e já já nós voltamos em nome de Jesus no final.